E nós voltamos com o terceiro e último bloco do Influenciadores, que hoje discute a relação Brasil-Portugal. Por isso, estamos recebendo hoje Ana Cristina Pedroso, que trocou Lisboa por Fortaleza para chefiar o vice-consulado de Portugal na capital cearense. Hoje, há mais portugueses vindo para o Brasil ou mais brasileiros indo para Portugal? Muito mais brasileiros indo para Portugal. Muito mais. Em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Longe vão os tempos em que muitos portugueses se dirigiam rumo ao Brasil. Continuam a vir, mas muito menos. Houve uma significativa redução do fluxo migratório proveniente de Portugal para o Brasil. Mas agora está a acontecer no sentido inverso e muitos cidadãos brasileiros procuram residir em Portugal. Há uma região do Brasil, vice-cônsul, ou um estado do Brasil que tem enviado mais, proporcionalmente, mais brasileiros indo para Portugal, dessas regiões, desses estados? Serão sempre o Rio de Janeiro e São Paulo. Pelo número de vistos que esses postos estão a emitir anualmente, é um fluxo muito grande, nunca antes visto. É diferente de tudo o que se verificou até à data. Nordeste também envia, é claro, mas tendo em conta as dimensões também da população, a maior concentração populacional no próprio Brasil está no Sul, então têm ido imensas pessoas do Sul para Portugal, mas aqui também, claro, por todo lado. De acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal, de 2005 a 2015, o número de brasileiros residentes no país saltou de aproximadamente 31 mil para 82 mil, ou seja, mais do que dobrou. Exatamente. Era esses os números que eu estava aqui a procurar exatamente, esse número dobrou. Isso de acordo com o relatório de imigração de 2016, que foi o último disponível, nós temos aproximadamente 397 mil cidadãos estrangeiros em Portugal, sendo que a maior comunidade imigrante é, de facto, o Brasil, seguindo por Cabo Verde, Ucrânia, Roménia, China, Reino Unido, Angola, depois outros países de língua oficial portuguesa, mas o topo é o Brasil. Há muitos anos que é o Brasil. Há muitos anos o Brasil vem liderando. Sim. Houve uma altura, salvo erro, em 2001, que se verificou um fenómeno diferente e que a Ucrânia ficou à frente. Ucrânia? A Ucrânia, com um número absurdo de pessoas que vieram daquele bloco de leste para Portugal. Mas foi um momento único e sempre o Brasil liderou a nossa imigração. E há também hoje o interesse, digamos, oficial de Portugal em facilitar essa imigração independente, né, do país, principalmente para conter o envelhecimento da população, que é um problema que Portugal e outros países da comunidade europeia têm sofrido e tentado enfrentar? É verdade. Temos um envelhecimento populacional e um problema demográfico grave, que não se resolve dizendo às pessoas simplesmente vamos ter mais filhos, porque ainda que a população comece, embora a taxa de natalidade até pode aumentar nestes 5 anos, mas os resultados só se vão verificar daqui a muitos anos. Portanto, o caminho mais fácil para resolver esse problema demográfico será através da imigração. Há que facilitar a imigração. Vai trazer benefícios, quer àquele que procura o país para procurar melhores condições de vida, quer para o próprio país que os acolhe, porque vai ter mão de obra jovem que precisa dela. E isso acontece com Portugal e com a maior parte dos países da União Europeia, que estão a enfrentar graves problemas de envelhecimento populacional. E isso é notório, mesmo andando pela rua, e quando vou à escola com os meus filhos, eu noto que a maior parte dos pais são muito jovens, ao contrário, em Portugal, a maior parte dos pais já tem uma faixa etária entre os 30 e os 40, aqui os pais são muito mais jovens. E isso é notório. No simples andar na rua, na ida às compras, a população aqui no Nordeste é muito jovem e em Portugal está muito envelhecida, sem dúvida nenhuma. Claro, o passivo ocupando uma faixa muito grande acaba por gerar alguma preocupação, porque o ativo começa a ser menor do que o desejável para depois compensar a fatia de pessoas que já está a receber as suas aposentadorias.
Na trajetória profissional da senhora, a senhora foi membro da Comissão para a Promoção de Políticas de Família. E aí eu lhe pergunto, o aprendizado que a senhora teve ao ocupar essa posição lhe ajudou ainda mais a entender esse movimento de migração dos mais variados tipos de família, ou seja, por todos os fatores que envolvem o fato de uma família decidir mudar de país, ir de um país para outro? E principalmente de procurar encontrar as melhores soluções para as famílias que ficam em situações de grande fragilidade. Seja porque estavam ilegais, seja porque estavam com rendimentos muito pequenos e não suficientes para levar uma vida com dignidade, gerando problemas de habitação, de às vezes alguma dificuldade na compra de alimentos, de colocar os filhos na escola, de lhe dar boas condições e, portanto, havia uma procura de políticas que compensassem essas fragilidades, que as diminuíssem e que conseguíssemos dar a essas pessoas condições de dignidade para viverem no nosso país perfeitamente integradas. Principalmente, e temos uma atenção muito grande aos menores, às crianças. É uma preocupação muito grande, aliás, que também vem plasmada na alteração que houve recente à lei da nacionalidade. Não deixar nunca que os jovens possam ser prejudicados pelo fato de os pais estarem ilegais no país. Ainda que os pais estejam ilegais, as crianças têm acesso a cuidados de saúde e têm acesso aos serviços de educação. Esse processo de abrir as portas para cidadãos de outras nacionalidades passa também pelo programa Portugal 2020? Que programa é esse? Esse é um programa mais voltado para a captação de investimento para o país. Sim. É um programa que dá algo através de fundos estruturais da União Europeia, que apoia esses investimentos. O que é que esses fundos pretendem? Principalmente combater algumas desigualdades verificadas a nível económico no território nacional. Porque há, tal como um pouco em todos os países, vocês aqui também se verifica isso, embora com uma dimensão tão grande, mas a faixa mais ocupada pela população e onde se concentra a maior parte das ofertas de trabalho é sempre na região litoral. Sim. Desde que as cidades são formadas Sim. há imensos anos atrás, é sempre no litoral. Portanto, as pessoas tendem sempre a deslocar-se para o litoral para procurar ofertas e melhores condições de vida, ofertas de trabalho e melhores condições de vida. O mesmo sofreu o nosso pequeno país de Portugal. Há uma zona de interior que ficou muito desertificada. Sim. Com a saída das pessoas à procura de trabalho na faixa litoral. Desertificou essa zona toda do país. Também as ilhas, pela sua... Açores, Madeira. Exatamente, Açores, os arquipélagos, com um peso de estarem no meio de um oceano, tendo que atravessar de avião e também sofreram de algum problema de desertificação populacional. Para tentar combater essas assimetrias, houve vários programas, mas entre eles este Portugal 2020, que procura investidores para aquelas, principalmente vocacionados para aquelas áreas que estão mais fragilizadas pela falta de população e depois, é claro, pela falta de ofertas de trabalho. Ou seja, acaba por ser um círculo vicioso, porque não há população, não há criação de emprego, mas também não há criação de emprego. As pessoas também não procuram aquela região para residirem e para trabalharem e para viverem, para se estabelecerem. Ou seja, o governo português acaba indicando a possíveis imigrantes regiões específicas Sim. do país para morar e trabalhar? Exatamente, exatamente. E houve, de facto, alguma procura. É o que está-se discutido neste momento na Câmara de Comércio hoje, com uma conferência que eles estão a realizar sobre o Portugal 2020, e eu já fui procurar lá no Vice-Consulado de Portugal em Fortaleza, apareceram algumas pessoas procurando investir e tinham boas capacidades de fazer investimentos em Portugal, voltadas para o interior do país, designadamente a região de Évora, foram onde se concentraram o maior número de projetos que me chegou ali, do Portugal 2020, procurando investir naquela zona. É uma zona, de facto, onde, para além da população residente, tendo em conta que existe ali uma importante universidade, toda a outra população, que era
aquela população mais antiga, é uma população extremamente envelhecida e não há lá muito pouco trabalho. A mesma zona do Algarve. Ao sul de Portugal. O sul de Portugal. E está junto ao litoral. Mas é uma zona francamente turística e todos os seus postos de trabalho são voltados para o turismo. Sim. Conclusão, as pessoas que ali residem durante o inverno, durante aqueles períodos em que não há tanto turismo, enfrentam problemas de desemprego. Mesmo nessa região tão turística. Hoje já está compensada, porque de facto tivemos um bom crescimento do turismo em Portugal. Houve uma aposta muito forte na venda e divulgação da imagem de Portugal e da marca Portugal, e conseguiu-se captar novamente o turismo e tivemos o ano passado, acho que foi um dos anos onde se verificou o maior número de turistas em Portugal. A senhora falou de regiões, até de cidades né, de Portugal que carecem realmente de uma maior densidade demográfica. Exatamente. Agora, em que áreas profissionais o país está mais carente? De que profissionais Portugal tem mais necessitado hoje? Não é uma área que eu esteja assim tão bem ou tão à vontade para falar. Sei que o país tem enfrentado também o problema de jovens e muito qualificados saírem de Portugal à procura de trabalho no exterior. E talvez sejam essas as áreas onde se verifique maior necessidade de trabalhadores. Houve um fluxo migratório muito significativo de portugueses qualificados a procurarem o Reino Unido, a Holanda, a Alemanha, a França para trabalhar, e a Espanha, para trabalharem. Sim. Quais os profissionais? Médicos, enfermeiros e informáticos. Saíram em massa. Informáticos são aqueles profissionais aqui no Brasil que trabalham com a tecnologia da informação. Sim, exatamente. Os TIC, novas tecnologias de informação. E essas pessoas, muitas delas saíram do país à procura de melhores condições de vida noutro país. Atualmente também existe um programa e está-se a criar condições para eles regressarem ao seu país. Parece-me também que nenhum deles deixou definitivamente o país, até porque dentro da União Europeia a fronteira quase que não existe. Nós entramos num outro país com o nosso cartão de cidadão. Sim. E temos a facilidade da moeda ser a mesma, à exceção da Suíça, assim, mas temos a facilidade dessa deslocação. Não temos a necessidade de um visto, de um passaporte e de levar outra moeda que não seja os euros mesmo. Noutros países que não circulem os euros oficialmente, eles circulam no comércio. Depois, o reconhecimento das habilitações, que hoje está a ser feito dentro da União Europeia e é fácil. O que facilitou também a integração e esta circulação de trabalhadores na União Europeia, o facto de ter havido uma harmonização da legislação a nível de segurança social. Ou seja, se eu trabalhar em Portugal, em França e depois for trabalhar no Reino Unido, na Espanha, ao fim de todo aquele tempo de trabalho, eu recebo uma única pensão, porque tudo é totalizado numa única pensão de reforma, chama-se uma pensão de velhice, a chamada pensão de velhice, numa reforma. Portanto, é tudo totalizado e eu recebo uma única reforma, totalizando todos os períodos contributivos que eu realizei nos vários países da União Europeia. Isso é fantástico. Também, por exemplo, se eu estiver numa situação de desemprego em Portugal e quero procurar trabalho, não dentro de Portugal, mas dentro de outro país da União Europeia, como a minha prestação de desemprego é exportável, eu posso procurar trabalho dentro de outro país da União Europeia. Obviamente, só posso estar ali durante um determinado período, ao fim do qual eu tenho que provar ou arranjei emprego ou regresso ao meu país. Mas, pelo menos durante um período de 3 meses, eu posso estar noutro país da União Europeia à procura de uma oportunidade de trabalho. E já que nós estamos falando de Portugal, Portugal tem um dia só dele, dia 10 de junho. É dia de Portugal? É dia de Portugal. Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. E é comemorado em todo o mundo, onde existem portugueses. Eu acho que existem portugueses e brasileiros por todo o lado. E é comemorado. Este ano também vamos comemorar aqui.
será no dia 9, porque dia 10 é domingo. E dia 9 de junho. E para facilitar a vida às pessoas, vamos comemorar no dia 9 de junho. Vai ser num hotel Praia Centro, com uma colaboração muito boa do Grupo Dias Branco, da Câmara de Comércio, da Associação Beneficente Portuguesa, da Academia do Bacalhau, de uma associação mais recente que é a Jangada de Sagres. Com a colaboração de todas estas pessoas, estamos a organizar essa comemoração, que será uma noite de fados, um jantar com uma noite de fados, como fazemos todas as noites em Portugal e pelas ruas tão simpáticas de Lisboa, de que nós temos saudades e de que os brasileiros gostam tanto. Uma noite tipicamente portuguesa. Uma Nós noite estamos portuguesa. Nos aproximando do fim de mais um Influenciadores. Mas antes eu queria fazer uma última pergunta para a senhora. Claro. Quem influencia Ana Cristina Pedroso? Os portugueses que vivem no estrangeiro, sem dúvida. Porque essa foi o caminho profissional que eu escolhi, que eu gosto muito, que me interesso, que quero continuar a desenvolver. Quando os meus filhos tiverem mais 2 ou 3 anos, quero fazer o meu doutoramento, que ainda não fiz em Direitos Fundamentais, mas muito voltado para as migrações, que se prendem com questões não só de trabalho, mas questões tão sociais. E, antes de mais, o mundo é das pessoas, não é da economia. E também os meus filhos, claro que me influenciam, sem dúvida. E nós agradecemos pela presença da senhora hoje aqui no Influenciadores. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Nós agradecemos Ana Cristina Pedroso, vice-cônsul de Portugal em Fortaleza. Mas antes de encerrarmos esta edição do Influenciadores, eu gostaria aqui, em nome de toda a equipe, fazer um agradecimento especial. Um agradecimento à jornalista Moema Soares, que tenho certeza está nos assistindo. Ela que desde o início desse programa conduziu tão bem a direção do Influenciadores. A Moema vai assumir novos desafios profissionais e, claro, em nome de toda a equipe, fica aqui o desejo de boa sorte a ela. E a você que nos acompanhou na noite desta terça-feira, o nosso muito obrigado e, claro, te esperamos na próxima semana com mais um Influenciadores aqui na TV Ceará. Até lá!